Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro, estamos começando o nosso Papo de Câmbio, que a gente conversa sobre comportamento do dólar, sobretudo em relação à nossa moeda, em relação ao real, que tanto mexe com os mercados agropecuários. Estou com o nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tudo na santa paz, Alessandro, com vocês aí em Porto Alegre. Tudo bem, meu amigo, tudo bem. Hoje, aqui em Porto Alegre, um dia chuvoso, com muito vento, mas vamos embora que é assim mesmo. O sul do Brasil tem sofrido bastante com o clima, né? Vamos em Efeitos frente. do aquecimento global, né, Alessandro? É, de tudo, né? É o Ninho, tem um monte de problema aí que Boa. está afetando o mercado, o clima, né? Mas vamos embora. Eu digo para você estar com a gente em Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão. Nossa agência de notícias, nossa consultoria, temos muita informação para vocês. Lucas, vou começar aqui compartilhando a tela para a gente ver as oscilações do dólar. E temos aqui e a gente repara, e eu acho que tu vai comentar bastante sobre isso, esse movimento de queda expressivo aí que a gente teve nesta terça-feira, né, Lucas? O mercado que vem desde o nosso último bate-papo trabalhando aí, a gente pode ver entre quando teve lá para baixo foi a 4,83, né? E quando teve mais para cima ali, o mercado atingiu 4,97, e depois o mercado agora vem procurando novos espaços aí para trabalhar, mas importante esse movimento de baixa desta terça, Lucas. Queria que tu explicasse um pouco de onde vem essa queda. Perfeito, Alessandro. Bom, resumindo só, por enquanto, esse mês de novembro, que encerra agora na quinta-feira, vamos ter inclusive a formação da Petax, né, vencimento de contrato. A gente olhando no gráfico, de fato, a gente vê uma banda ali que operou mais ou menos, testou 495, testou na máxima, testou para baixo, pouco abaixo dos 485, 484, 483,80, 484. De fato, não é uma banda muito larga de oscilação, como a gente era acostumado a observar no mercado cambial anteriormente. Mas, de fato, a gente vinha numa posição de dólar operando de lado nesses dias, especialmente essa última semana. Inclusive, nós tivemos feriado no Brasil, tivemos feriado nos Estados Unidos. Tudo isso torna a liquidez da moeda um pouco mais enxuga um pouco, restringe um pouco a liquidez na moeda, no mercado, mas hoje nós estávamos o dólar naquela banda de 4,89 a 4,91, mais ou menos, operando ali sem grandes oscilações, porém dentro dessa faixa estreita de preço, tivemos o que? Uma informação de um dos diretores do Fed, Christopher Waller, que disse o seguinte: com a nossa política de contenção de juros dos Estados Unidos surtindo efeito e controlando a inflação do jeito que nós estamos agora conseguindo realmente ver e estar refletindo no nosso mercado, se tudo correr bem, 2024, podemos começar a pensar num corte dos juros na nossa política de juros em 100 pontos base, ou seja, um ponto percentual aí sobre a atual taxa de juros dos Estados Unidos. Isso o que que fez? Fez o dólar cair sobre quase todas as moedas, praticamente, né? E o Brasil vai na mesma direção das demais moedas, obviamente, porque nós temos aqui uma economia de ativos que são rentáveis. Se você corta 1%, ok, Selic vai ser possivelmente cortada meio ponto percentual na próxima reunião, aí em dezembro, mas nós alargamos aquela distanciamento entre juros dos Estados Unidos e Brasil, ou seja, Brasil torna-se atrativo também como demais mercados mundiais. Ao mesmo tempo que o Fed está dizendo assim para o mercado mundial: a situação está um pouco mais calma, gente. Podem distribuir mais suas carteiras, né? Então, de fato, isso aí afetou o dólar, fez o dólar vir a atingir a mínima agora à tarde de 4,859, quando nós estávamos operando na parte da manhã
a 4,90, a 4,91, ou seja, deu uma boa guinada para baixo a moeda, né? E lá fora também, várias outras moedas caíram, e isso, de fato, é um ponto positivo para o real. O real ganha força, né, com isso, e temos aí no book de oferta, de preço, observando a parte técnica, Alessandro, em termos de momentânea, porque esse book de preço a gente já comentou aqui para quem acompanha os nossos comentários, de que ele muda rapidamente, minuto a minuto, mas a posição montada agora recentemente, há pouco eu estava olhando, é um suporte, uma posição de compra bem forte nos 4.850, ou seja, esse dólar parece ter aí um chão para tocar e não conseguir furar ele, tá? Então, essa foi a razão que fez o dólar cair hoje à tarde, vinha nesse, como eu te falei, se você observa mesmo o gráfico ali, os últimos dias você vê candles bem achatadinhos nos últimos dias, inclusive a gente tem um cross ali, e de fato isso demonstra um pouco que o mercado vinha não tão operando com grandes oscilações. Semana passada foi um pouco mais, a oscilação foi um pouco maior, como vocês observam ali, mas a gente teve aí essa repercussão aí do diretor, da comentário do diretor do FED. Lucas, essa notícia é uma notícia, digamos assim, vamos usar o termo favorável em âmbitos globais, né, que é uma grande preocupação do mercado internacional é com a economia americana, né? E essa sinalização aí traz um sentimento um pouquinho melhor, me parece, a gente acompanhando as commodities, aí a gente vê uma puxada boa hoje do petróleo, o dólar caindo não só em relação ao real, mas em relação à cesta de moeda, de maneira geral, né? Então parece que o mercado tem aquela sinalização para o mercado, ó, pessoal, a coisa tá melhor, podemos voltar a botar mais investimento nesses países emergentes, como o Brasil, em países que oferecem um pouco mais de risco, né? Isso fortalece realmente o real e acaba pressionando o dólar, né, Lucas? Em linhas Corretamente. gerais. Inclusive você apontou um termo chamado confiança, né? E justamente essa manhã nós tivemos a divulgação sobre a confiança do consumidor norte-americano. Os dados vieram um pouco melhores, praticamente dando um pouco mais de confiança sobre os dados anteriores. Porém, devo salientar que o relatório diz que ainda não se descarta recessão, caso venha a ocorrer, tá? Então, mesmo que nós tenhamos dados mais satisfatórios em relação à economia norte-americana, o mercado está bastante alerta, ok? Nós temos essa semana, Alessandro, alguns indicadores interessantes sobre o mercado que podem vir a repercutir na oscilação da moeda, e para quem compra e vende moeda é bom observar esses momentos, tá? Que hoje, por exemplo, hoje nós tivemos essa divulgação do FED, o dólar já se recupera um pouco sobre a pancada inicial, certo? Já temos dólar 4,87 ali, um pouquinho, você está com o preço de 2 dígitos, mas deve estar 4,87 alguma coisa, e a gente tem para a semana dados de emprego no Brasil, dados de emprego nos Estados Unidos, dados de emprego na Europa. Nós temos também o PIB dos Estados Unidos amanhã. Então, temos uma agenda ainda bastante cheia de indicadores que podem fazer com que a moeda oscile um pouquinho mais, desprenda, quem sabe. Nós estamos aguardando isso. Me parece que o quadro, por enquanto, vem se mostrando um pouco mais estável. Tem uma situação que é importante a gente salientar aqui em relação ao euro, algo que o pessoal me pergunta muito sobre o euro, às vezes, né? A gente fala do dólar, mas vamos lembrar que o euro é uma moeda de liquidez dos teus próprios leitores e assinantes de safras do mercado, com certeza, que estão no mercado, são empresários, vendem para o mercado europeu, transacionam em euro, certo? O euro ganhou bastante força sobre o dólar nos últimos dias. Já está voltou à paridade 1 para 10. Euro que apanhou muito, né, durante esse ano todo. Por quê? Porque lá na Europa a situação de inflação não está muito bem, não está controlada, inclusive uma mega preocupação a respeito disso. Então existe a possibilidade do BCE revisar novamente para cima, BCE, Banco Central Europeu, quem não conhece essa sigla, revisar para cima a taxa de juros da União Europeia,
Se ela revisa para cima a taxa de juros da União Europeia, o que acontece? O pessoal corre também para o euro. Então, o euro já está ganhando força. Então, o que acontece? Quando o dólar cai no Brasil, não necessariamente o euro cai na mesma proporção. É importante falar isso, né? Porque o pessoal que transaciona, às vezes, também quer saber, Lucas, puxa, compro o euro, troco em dólar, né? Vou mandar um investimento lá para fora, faço como? E às vezes é importante você fazer essa análise, né? Entre dólar, euro e real. Mas o que eu posso te falar é que o euro está ganhando força sobre o dólar. Enquanto nos Estados Unidos se fala num quadro melhor, mais controlado e inflacionário, na Europa a preocupação continua, inclusive, de que esse long term que eles falam, de manter juros altos, pode durar muito e muito, muito mais. Já o que vinha falando, sim, nos Estados Unidos, de uma taxa de juros mantida alta, nesses patamares altos há mais tempo, já temos hoje uma visão um pouco mais otimista do mercado, dizendo, não, espera aí, nós vamos talvez cortar 100 pontos base. Então, são quadros diferentes, tá vendo? A balança não está seguindo na mesma medida para os dois lados. Então, a gente deve observar essa semana esses indicadores em relação a moedas, falando de dólar precisamente, que é o que a gente realmente trata aqui muito em função do mercado futuro, observar também esses indicadores. E também lembrar que quinta-feira é dia de formação de PETAX. O que é dia de formação de PETAX? É dia que os investidores, especuladores, eles rolam posição de contrato. Nós estávamos no mercado futuro do dólar no último contrato do ano, dezembro de 2023, contrato futuro. Não é o mercado à vista. Tá? Devemos ter um bom movimento na quinta-feira. É a briga de leões, é quando entram as brigas de comprador e vendedor, grandes fundos, grandes bancos, precisam rolar, precisam, né, trocar de posição. Então, a gente pode observar quinta-feira talvez seja um dia interessante para ficar atento também às oscilações e operar no mercado. Tá? Lucas, olhando para a nossa casa, para o Brasil, aqui internamente, o que a gente tem aí de novidade que tu vê na política econômica que pode estar mexendo com o dólar? Teve dados de inflação hoje, mas me parece que não teve maiores influências, né? Pouquinho acima do que esperado, IPCA 15 de novembro, sim. Não veio com grande alteração, mas um pouco acima do que era esperado. A gente teve a pesquisa Focus também essa semana, no início da semana, que são as medianas traçadas pelos bancos, passa para o Banco Central publica, né? O que o sentimento dos bancos tem no mercado, isso aí demonstrou o quê? Demonstrou um pouquinho também IPCA, um pouquinho revisado para cima, PIB um pouquinho revisado para baixo, então o cenário já mostra para o Brasil um pouco mais, né? Não tão assim, não tão otimista 100% em todos os indicadores, claro, mas o que preocupa o país, de fato, Alessandro, é a questão fiscal. Né? Nós estamos tendo aí a questão dos precatórios, é uma dívida enorme da União, dívida da União com diversos segmentos, com de pessoa física, com processos antigos de 30, 40 anos atrás, que está se prorrogando o pagamento dessas dívidas, e com a pandemia acabou se prorrogando mais ainda. E isso aí é um acumulado de 90 bi de reais para a economia do país, né, em débitos. A gente deve colocar isso aí também no balanço, né, financeiro do país. Isso aí também é um peso, mas existe talvez uma intenção do governo se livrar logo de muitas dessas dívidas para não jogar elas para anos, anos que sucedem aí, para mais adiante, inclusive, estourar uma bolha maior, tá? Mas a questão fiscal, ela é uma grande preocupação. A gente tem aí uma perspectiva de gasto muito, muito maior do que vai ser arrecadado. Inclusive, eu estava hoje verificando essa questão de relação dívida e PIB, e de fato nós vínhamos nos anos da pandemia, inclusive numa redução, né, de relação dívida com PIB, ou seja, a gente estava conseguindo gastar menos, e esse ano, potencialmente, nós vamos gastar bem mais. Então, esse gráfico ele vai subir, a gente vai ter mais débito do que a gente deveria arrecadar. Isso é preocupação, está se revendo a questão também de tributação, discussão sobre arrecadação de ICMS, aumento de ICMS nos estados. A discussão é ampla. Você sabe que tributação no Brasil não é um assunto simples, né? Nós temos Sim. múltiplos tributos no Brasil,
tributo do tributo e existem discussões a respeito como equilibrar essa balança toda sem sem doer o bolso, né, do empresário, do consumidor, ao mesmo tempo manter a nossa meta de déficit zerado. Então, é difícil, é uma discussão longa, mas a pauta hoje no Brasil é essa, Alessandro, é a questão fiscal. Pode ser um problema para o real vir a perder força, pode ser um problema em relação a gente não conseguir cumprir as metas e o real subir, tirar a confiança do investidor, porque o investidor não gosta de gasto. Ele gosta de entender que o país controla as contas. Seja governo de direita ou esquerda, não importa. O importante é que controle as contas. Beleza, Lucas, para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo, na semana que nós vamos gravar o nosso próximo papo de câmbio, semana que inicia em 11 de dezembro, a gente vai ter uma semaninha para levantar a poeira ou para baixar a poeira, né? Vamos ver o que vai acontecer de notícia para encerrar o ano, mas tem várias decisões de bancos centrais sobre juros, que é o que mexe mesmo, né, com o mercado. Super semana de juros, a gente chama, né, Alessandro? Temos Fed, Copom, BCE e BOJ, desculpa, BOE, que é o Banco Central inglês, né? Todos na mesma semana. E para completar, última reunião do ano de todos esses bancos centrais. Então, é o fechamento do ano. Então, de fato, vai ter bastante pano para manga para a gente conversar aqui a respeito do mercado. E o teu último pitaco, que eu sempre acabo te apertando aí, tu com a cautela necessária, diz calma, não dá para afirmar nada, não tem bola de cristal. O que tu acha aí, esse dólar que está na faixa aí hoje dos 4,87 que a gente está olhando há pouco no gráfico? Tu acha que esse mercado aí não dá para se dizer que está muito longe dos R$ 5, que é um número meio mágico assim, no mercado que fica olhando naquele patamar. A gente já se acostumou a multiplicar o dólar quando faz cálculo aí por 5, né? Já faz algum tempo. Mas o que tu acha aí que o mercado pode testar níveis mais baixos? Tu já falou que tem suportes importantes, ou daqui a pouco recuperar de novo aquela linha de R$ 5? Eu acho que o comportamento do dólar, quando você tem afirmações como essa do Fed hoje, já mostra a precificação na moeda e já acho que mostra o quê? Existe um limite para essa queda. No meu ver, o mercado está no suporte. Acho que teria possibilidade de talvez ganhar um pouco mais de força o real. Eu acho que já absorveu essa possibilidade aí, sem contar que a nossa Selic agora corta juros agora em dezembro, de repente chega janeiro, teremos a próxima reunião no final de janeiro, potencialmente, né? Exatamente. Aí pode cortar mais, quem sabe, um pouco mais os juros, não sabemos. Então, eu vejo que o dólar está num patamar de suporte para compra. Eu seria comprador. Se me perguntar, você quer comprar ou vender dólar? Eu seria comprador. Beleza, Lucas? Recado final é que os contatos do Lucas, correspondente cambial, os contatos estão na descrição do vídeo, assim como na descrição do vídeo também encontra-se lá nossas redes sociais para você estar junto conosco, assim como os links para você conhecer e se inscrever para os próximos eventos e cursos de safras e mercado. Lucas, muito obrigado mais uma vez por esse papo de câmbio e adiante vamos ver como foram essas oscilações rumo ao final do ano, Lucas. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço. Obrigado, Alessandro.